Então vamos lá. E hoje, não saindo, sim, um pouco da Bíblia, mas dentro do nosso cronograma, dentro de qualquer curso espírita, onde o pensamento e onde a ideia principal é a evolução do ser, é a emancipação do espírito. Então nós vamos ver hoje o poder do pensamento, pensamento e vontade, e vamos ver também as chamadas formas pensamentos. Vamos como lidamos com todas essas situações de acordo e sempre seguindo as orientações da doutrina espírita. O poder do pensamento. Existem que seja o pensamento, a forma espiritualista que entende que o ser humano é uma alma imortal e é o ser que pensa. Então, compreender o pensamento. Nós sabemos que existem 3 elementos no universo: Deus, espírito e matéria. Deus, o Criador. Espírito, todos nós que fomos criar. Matéria também pode ser chamada o fluido cósmico universal, de onde tudo deriva. Então, essas duas formas. A forma espiritualista que ele fala é que entende que o ser humano é uma alma imortal e que é o ser que pensa. É aquela que sobrevive à noite, sobrevive ao túmulo, vamos assim dizer. E tem a forma materialista, que acredita que quem pensa é o cérebro, utilizando-se de uma estrutura desconhecida a que chamaram mente, e que morre com a morte do corpo. Ou seja, a mente não existe mente. Quem pensa é o espírito. O cérebro não pensa. O cérebro é simplesmente um órgão do corpo físico na qual o espírito age, do qual o espírito faz uso. Então, a forma espiritualista entende que a alma, esse pensamento contínuo sobrevive. E essa forma materialista que entende que tudo aquilo que pertence ao corpo, inclusive o pensamento e a mente, também irão se decompor, assim como o cérebro físico. Para o espiritismo, não existe mente. O que existe é a alma e é a alma quem pensa. Não existe este elemento mente criado pelo cérebro e que gera o pensamento. Quando perguntado o que era alma e espírito, então Kardec explicou: alma, o espírito encarnado. Enquanto está encarnado, enquanto está em uma vida material, designa-se o espírito como alma. Porém, no mundo espiritual, na erraticidade, espírito. Então, para o espiritismo, para a doutrina espírita, não existe mente, até porque a inteligência é um atributo do espírito, o raciocínio é um atributo do espírito. Se nós pegarmos um cérebro que está aí, que foi doado para a ciência, mesmo que seja do Einstein ou que seja de qualquer um dos nossos irmãos em situação de rua que doou seu corpo, o cérebro vai estar ali. E ele não pensa, apesar de ser um cérebro. Então, é isso que está dizendo. Essa coisa de que a mente pensa, eu estou fazendo o que a minha mente está indicando? Não. O que você está seguindo? As orientações do espírito imortal que todos nós somos. Mente, para os materialistas, é uma propriedade da matéria, que desaparece com a morte do corpo físico. Quando o cérebro morre, a mente também morre. A alma pensante, para os espiritualistas, sobrevive à morte do corpo. Mais uma vez, o velho dilema entre matéria e espírito, entre espiritualista e entre os materialistas. Então, para eles, tudo aquilo que se refere ao corpo, para os materialistas, tudo aquilo que se refere ao corpo, a própria vida que hoje nós vivemos, sim, ela vai desaparecer a partir do momento em que o corpo deixar de existir. Não importa se em decomposição, se cremado, ou isso ou aquilo. Não importa. Porém, nós não só vamos continuar pensando e raciocinando, como nós vamos continuar vivendo. Nós não existimos mais aqui na matéria, mas vamos continuar. E se nós continuamos vivos, nós continuamos pensando. E é como podemos afirmar? As comunicações que nós recebemos através da mediunidade, das orientações, o próprio Livro dos Espíritos, que ontem completou 165 anos, é através do pensamento que isso chegou até nós. Então, isso é atributo do espírito e não do corpo.
O pensamento é, para nós, amplo assunto para o estudo, pois muitas das teorias são obscuras do ponto de vista materialista. No Espiritismo, temos uma visão de pensamento como uma força criadora. Através dele, podemos atrair motivos de alegria ou de sofrimento. Podemos nos unir a Deus ou nos distanciarmos dele. Aqui nós começamos a fazer uma seleção natural entre a doutrina espírita e todas as demais. Mesmo tendo várias teorias, várias hipóteses a respeito do mundo espiritual, se existe, se não existe, sabemos que existe algo sobreviver ao corpo, seja uma inteligência, uma força, uma luz. No Espiritismo, o que ele está dizendo, o pensamento é uma força criadora. No livro Mecanismos da Mediunidade, o André Luiz, no capítulo 5, da ideoplastia, ele aborda com muita propriedade essa coisa do pensamento como força criadora. É de lá que vem o pensamento cria, o pensamento idealiza, e daí nós partimos as construções mentais. E é através do pensamento, e é através dessa criação que nós podemos ou nos unirmos a Deus ou nos distanciarmos dele. Em unirmos a Deus, seguir as suas orientações, a sua lei universal, seguir os ensinamentos de Jesus, que nos direciona no caminho da luz. Da mesma forma que, de acordo com os nossos pensamentos, se são pensamentos obscuros, se são pensamentos medíocres, se são pensamentos promíscuos ou tenebrosos, nós vamos atrair que tipo de sintonias? Então, tudo isso está relacionado ao pensamento e não ao corpo. Não é o corpo que atrai, até porque não tem como o corpo atrair alguém que já está desencarnado. Então, essa sintonia só pode ocorrer através do pensamento. E quando ele fala Deus, está falando da divindade, está falando do Cristo, estamos falando dos benfeitores, dos nossos anjos guardiões, dos nossos anjos protetores, dos espíritos afins, dos espíritos familiares. Tudo isso está relacionado com a nossa forma de pensar. Quanto mais espiritualizado o espírito, o ser, a pessoa, maior facilidade de compreender a plenitude da existência. Por isso, o estudo do pensamento é de enorme importância para a nossa evolução moral. Entender o quanto o pensamento pode influenciar na vida material e espiritual pode nos ajudar a controlar e vigiar sobre o que andamos pensando. Sim, o Cristo disse, orai e vigiai. Sim, vigiai e orai. E ele não está falando do corpo físico. Jesus não está se referindo à vida na matéria. É claro que nós temos que olhar. Se nós estivermos olhando, andando na rua, vigiar, nós estivermos andando, significa olharmos para um lado e outro, para atravessar a rua, ter uma noção de onde nós estamos indo, qual tipo de ambiente, que tipo de situação nós estamos nos direcionando. E, principalmente, o vigiar. Vigiar é a mesma coisa. Tem uma aglomeração lá na frente. Então, mesmo sem saber o que é, lá vamos nós sem saber o que aconteceu. Muito mais por curiosidade do que com o objetivo de servir. Então, quando diz que o pensamento é de importância para a nossa evolução moral, é nesse sentido. Se nós aprendemos a pensar positivo, se nós pensarmos em amor, se nós pensarmos em caridade, então nós vamos estar sempre ligados, nós vamos estar sempre plugados, nós vamos estar sempre em sintonia com os ensinamentos de Jesus, que controlam, sim, e que nos oferece sempre o direcionamento seguro. Então, saber educar o pensamento significa compreender, conhecer a si mesmo, para saber quando o pensamento é nosso ou quando é de uma companhia ou de uma sintonia espiritual que se ligou a nós. Sendo todos nós espíritos encarnados, estamos em constante contato com o mundo espiritual
através de nossos pensamentos, que alteram o nosso campo vibracional conforme mais ou menos elevados sejam os pensamentos. Então, se nós levantamos com alegria, se nós, antes de sairmos da cama, nós fazemos uma oração, agradecemos a Deus, que seja, obrigado, Pai, por mais essa oportunidade, obrigado, Jesus, por... Mas se nós nos lembrarmos de nos dirigirmos ao Pai e ao nosso Mestre maior, é uma forma de nós já nos sintonizarmos com a espiritualidade. É isso que ele está falando. Então, o nosso campo vibracional, a nossa frequência vibratória, nós já nos sintonizamos com o plano superior. Agora, depende de nós mantermos esse campo vibracional ou essa frequência vibratória. Se você levantou e já vai brigar porque o pão está frio ou porque o café não está pronto, você imediatamente você baixa a sua vibração e a sua frequência vibratória começa a oscilar. Por quê? O pensamento. Então, quando nós saímos, levantamos, abrimos os olhos no corpo físico, esses primeiros pensamentos são aqueles que nós trouxemos do mundo espiritual enquanto o corpo físico estava descansando. Esse é nosso. Esses primeiros pensamentos, esses são nossos e estão diretamente ligados de onde nós retornamos na espiritualidade. A partir do momento em que transpomos a porta do quarto, do aposento, começa, porque alguns ligam a televisão para ver o trânsito, outros ligam o rádio para ver o Zé Bétio falar a hora de meia em meia hora, outros já conversam com a mãe, com o pai, com o marido, com o filho, com isso. Então, aí nós já começamos a divagar os pensamentos e vamos ver como nós conseguimos conciliar todos eles dentro do mesmo objetivo. Quantas vezes não vemos um filme de terror e nos sentimos perturbados por um tempo após assisti-lo? Quantas vezes, em momentos onde a raiva nos domina, sentimos dores de cabeça fortes ou temos mudança súbita de pressão? É coisas do pensamento. É aqui uma observação muito oportuna que ele é feito. Quando a gente diz, olha, a televisão é um ótimo recurso, é uma excelente ferramenta, mas é preciso saber usar. É claro que nós não estamos aqui discutindo gostos ou predileções, mas temos sim dever e obrigação. Essas pessoas que gostam de ver esses filmes que parece que está escorrendo sangue lá pelo rack, na parede, no painel ou qualquer coisa que seja, que tipo de benefício isso está? Porque isso está afetando o nosso pensamento. Mesmo que indiferente, mesmo que nós só estejamos olhando que não tenha som, isso vai ficar reverberando em nós. E muitas vezes são essas situações. Numa discussão, nós temos sim dores de cabeça, alguns têm dores de estômago. Por quê? Porque mudou a frequência vibratória, porque mudou o nosso padrão vibracional. E nós atraímos pelo pensamento esses espíritos que começam a vampirizar, começam a sugar as nossas energias, o que vai afetar diretamente o nosso corpo físico. E o espírito vai sentir exatamente isso. Se o espírito se identifica com essas energias e com essas sintonias, ele não vai sentir nada. Mas se é alguém que está num processo de reforma, se é alguém que está num processo de transformação, vai ser afetado sim. Então, o que nós vemos, o que nós ouvimos, tem uma influência direta, sim, no nosso pensamento e, portanto, no nosso corpo físico. Sim, o pensamento tem consequências físicas e espirituais diretas sobre nós. Através deles, estamos em constante troca energética com o mundo material e o mundo espiritual. Da mesma forma, muitas das vezes as pessoas se aproximam de nós. Nossa, que bom que eu te vi. Nossa, que... às vezes só falam um bom dia, dá um abraço, às vezes nem um abraço, dependendo das circunstâncias, só um bom dia, uma boa tarde e vai embora. Quer dizer, você mudou a sintonia, você mudou a frequência, você mudou o pensamento da criatura com um bom dia. Ela estava pensando, eu vou chegar atrasado no trabalho. Isso é um pensamento. Vou chegar atrasado, o ônibus vai demorar.
Aí você vem e fala, bom dia, tudo bem? Você mudou o pensamento, você mudou essa frequência vibratória. Então, o nosso pensamento influi energeticamente no mundo material e no mundo espiritual à nossa volta. Do contrário, quando nós viemos de uma palestra espírita, ouvindo mensagens de bem, vemos um filme inspirador ou temos uma conversa sublime, nossa mente relaxa. Sentimos os torpores de alegria no âmago do espírito. São as consequências diretas dos bons pensamentos. Aqui colocamos palestra espírita porque é o que nós professamos, mas poderia ser a missa ou o culto. É só porque nós somos espíritas, temos que falar de nós. Todas as assistências e todas as casas dizem a palestra é 90% do tratamento. É preciso ouvir, por isso é preciso desligar o celular, por isso é preciso dizer, olha, se desligue dos seus afazeres, da família, do trabalho, esse momento, tira esse momento para você estar aqui reunido com Jesus. Então, nós acompanhamos o pensamento que está sendo explanado. Nós acompanhamos aquele cenário que está sendo apresentado para nós. E nós vamos criando o nosso figurino, o nosso cenário, de acordo com as nossas necessidades. Por isso, grande maioria, quando a palestra está ocorrendo, às vezes alguns entram num processo de relaxamento, até mesmo que leva à vigília. A impressão até de que estão cochilando. Não, é porque o pensamento que está sendo emitido está fazendo esse efeito no nosso corpo material e também no nosso espírito. A grande diferença aqui está exatamente nesse sentido. O orador, ele consola, ele conforta, ele acolhe, ele abraça. O palestrante, ele passa informação, ele passa conhecimento. Então, sim, quando você consegue conciliar a palestra com a oração, ótimo, mas são muitos poucos os que assim conseguem. Por quê? Por a importância do pensamento no grupo de assistidos. Então, às vezes as pessoas saem e ficam 1, 2, 3 dias que aquilo fica pensando. De vez em quando ele vai lá e volta o pensamento naquilo que ele ouviu. E no decorrer da semana, nas várias circunstâncias, nós vamos ver como o pensamento muda até chegar à próxima semana, para que ele possa se conectar novamente com o pensamento, com a equipe espiritual que o acompanha e que o assessora, vamos assim dizer. Assim, não se consegue separar o ato de pensar do próprio pensamento, porque o pensamento só existe durante o ato, enquanto se pensa. Ele não existe nem antes, nem depois. Ele existe no momento que se pensa. Nossa, não entendi nada. Então, veja bem, hoje temos aula. Tá, esse é o pensamento, é agora. Você não fica pensando, mas eu pensei de manhã, eu já estava pensando na aula à tarde, tá? Mas você na noite, mas você pensou naquela hora de manhã. Não tem como você programar o pensamento, não tem como você agendar o pensamento, da mesma forma que não tem como você rebobinar o pensamento. Algumas pessoas chegam ao ponto de dizer assim, sabe, repensando, não existe repensar. É um pensamento novo, não existe repensar. Mesmo que você esteja voltando ao mesmo assunto, ao mesmo tema, à mesma circunstância, é um pensamento novo. Não tem como recuperar um pensamento. Não tem como recuperar o pensamento lá de manhã. Experimente, faz um teste aí rapidinho. Não tem como. O pensamento é agora, é o que eu estou pensando agora. Da mesma forma que, olha, à meia-noite ou às 10 horas depois que terminar a aula, eu vou pensar
no que eu vou usar amanhã. Não, você está pensando já nesse momento. Você não está pensando no que você vai fazer. Isso é uma programação, não é pensamento. Então, não podemos voltar atrás e nem podemos adiantar. Pensamento é agora, é o momento, é já. Então, daí as circunstâncias em que nos envolve. Por isso, a importância de estar sempre focado, de estar sempre ali com objetivos claros na nossa vida. Você ter disciplina, você ter organização, sim, mas não que você esteja direcionando ou agendando os seus pensamentos. Nós, né? Se a pessoa muda de pensamento, o pensamento anterior deixa de existir. E agora é outro pensamento ocupando a alma. Por isso, não se pode separar o ato de pensar do próprio pensamento. Pode parecer repetitivo, pode até parecer que está dificultoso o tema e a abordagem. Não, não se muda. Ah, nossa, a pessoa mudou a maneira de pensar a partir do momento em que ela viu isso. Não, ela passou a ter um outro pensamento. É outra coisa. Ela pensou naquele momento, ela pensou naquela situação. Saindo dali, deixa de ser. E pensar é algo que você não vai dizer assim, olha, agora, quando nós muitas vezes nós falamos assim, eu não quero pensar nisso agora, vou deixar para pensar nisso depois. Pronto, você já fez uma referência. Quando você for pensar depois, aí você já está procurando solução. Você está procurando ali o resultado da equação que você criou, mas não que você deixou para pensar. Você deixou para analisar depois. Você deixou para ver as hipóteses, mas não que você deixou para pensar. Quando você tocou no assunto, você pensou. Depois, de acordo com o que vai ocorrer, você pode até modificar, mas o momento que você está pensando, mas não a sua tendência ou o objetivo do que seja o pensamento, porque ele está nessa mesma forma de cristalização, como a própria figura no alto à esquerda está vendo. Se nós pudéssemos ver, a Joana de Ângeles, no livro Ser Inconsciente, ela fala assim que nós temos, em média, 6.000 pensamentos diários. Então, imagina, no universo de 1.440 minutos por dia, então veja quantos pensamentos dá por minuto, fazendo uma conta rapidamente do que ela está falando. Então, é essas circunstâncias que nós precisamos ver. Então, dentro dessa coisa do pensamento, é importante que nós tenhamos objetivos, que nós tenhamos ideais claros daquilo que nós buscamos enquanto espíritos imortais a caminho da luz. O pensamento é um atributo, uma qualidade da alma, uma qualidade do espírito. Não é algo que a alma produz para fora. É uma qualidade intrínseca a ela, é interno a ela, à alma, ao espírito. É muito parecido com a dureza de uma mesa. Não se consegue tirar a dureza da mesa e colocar essa dureza em algum lugar. O exemplo que ele dá é bem claro. Sim, alguns devem estar olhando a imagem e focando o que a imagem tem a ver, a imagem do canto inferior à direita. Sim, muitos olham e veem dois anciões. Alguns verem alguns um mariachi e a sua companheira, que consegue até enxergar um violão. Mas sim, é uma questão de foco, é uma questão do que você está buscando. Quando ele fala da mesa, a mesa é sólida, a mesa é consistente. É isso que ele está falando de dureza, solidez, consistência. Não tem como tirar essa solidez da mesa e transportar para o leite, para a água. Não tem como
tirar essa solidez e essa constância e transferir isso para a luz, transferir isso para o vento. Não tem. É isso que ele está falando. O pensamento é algo particular, é algo individual, é algo que só existe dentro dessa circunstância. Por isso, o momento, por isso, a hora, por isso, a definição do objetivo claro. O pensamento está criando, está idealizando pelo espírito. E isso é uma força criadora. Quando estuda-se a mediunidade, aprendemos, por exemplo, que a frequência vibracional dos encarnados está ligado diretamente na mesma proporção com as obsessões. Por quê? Porque os desencarnados, aquilo que nós estamos pensando, como é uma criação, eles estão vendo o cenário. Para nós, o espírito, para nós estamos pensando. Mas os desencarnados estão vendo o cenário criado pela nossa mente. Se você está pensando num assassinato, ele está acontecendo. Para os desencarnados, ele está acontecendo. Se você está pensando num terremoto, numa guerra, está acontecendo. Da mesma forma, se você estiver pensando no filho, no neto, na mãe, no pai, é um pensamento positivo, é um pensamento de alegria, de felicidade, isso também vai estar acontecendo. É isso que eles estão vendo. Então, é essa o que ele fala de uma qualidade intrínseca, é de uma qualidade particular de cada ser e de cada situação. A dureza da mesa não é um atributo da mesa. Não se consegue tirar a dureza da mesa, é um atributo da mesa. Não se consegue tirar a forma de um objeto e levá-la para outro lugar. A forma está nele. Você pode até fazer uma mesa parecida, você pode até criar algo semelhante, você pode até criar algo análogo, mas não vai ser igual, porque é particular de cada um, assim como nós. Não existe em nenhum lugar do universo uma outra pessoa igual a nós. Não existe um outro espírito igual a nós. Nós não estamos nos referindo a corpo material. Corpo material, devido à genética, devido aos próprios elementos do planeta, pode até ter alguém parecido fisicamente. Porém, espiritualmente, não existe um outro ser. Essa forma espiritual é única. Por isso somos individualidade. Por isso o pensamento nos acompanha. É pelo pensamento que nós vamos ser identificados no mundo espiritual. Pode-se ter uma forma parecida com outro objeto, que também não pode ser tirada. Não se consegue tirar aquilo que constitui o atributo da coisa. O atributo da coisa só existe onde a coisa existe. Átomo e o arcanjo. Todos nós partimos da mesma circunstância, dos mesmos elementos. O cristal que por muitos anos, por bilhões de anos, ficou lá hibernando, aprendendo ali ao desenvolver do princípio espiritual. Se nós pegarmos a borboleta, que é o exemplo que está aqui, e o elefante, é claro que são animais distintos. Porém, a borboleta tem os mesmos componentes do paquiderme, do elefante. Não estamos dizendo que eles são iguais. O princípio espiritual que os gerou são os mesmos. É claro que o elefante tem uma forma, é isso que ele está dizendo. Assim como a borboleta tem uma forma. Então, não é por ser análogo, não é porque tem algo em comum que você pode tirar de uma coisa e colocar no outro e isso funcionar. O pensamento é a mesma coisa. Nós não podemos exigir que ninguém pense igual a nós. Nós não podemos exigir que ninguém raciocine como nós.
a aceitação, o aprendizado de toda a nossa existência, sim, é comum a todos, mas a forma como nós absorvemos as informações e o conhecimento também é individual. Por isso que quando se diz, quando fala assim, é preciso, piedade é se colocar no lugar do outro. Colocar-se no lugar do outro é nas mesmas condições em que ele se encontra. E não eu me colocar no lugar do outro com o meu conhecimento, com a minha experiência, com a minha vivência. Não. Quando você se coloca no lugar do outro, é ser o que ele é, e não o que você é no lugar daquela pessoa. O pensamento é a mesma coisa. Não se pode transferir. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, numa psicografia do Chico, ele diz assim: o nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia, no curso dos milênios, com a sabedoria infinita e com o infinito amor, que constituem o pensamento e a vida de nosso Pai. Difícil? Sim. De novo, o nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia, no curso dos milênios, com a sabedoria infinita e com o infinito amor, que constituem o pensamento e a vida de nosso Pai. Deus é o amor. Nós somos filhos do amor. Então somos herdeiros do amor. Então somos o amor. É isso que ele está dizendo. Se nós somos filhos do amor, e se nós, o Kardec diz assim, nós respiramos o hálito divino. Esse hálito, ele não está falando do hálito da boca, ele não está falando aqui do órgão, ele está falando hálito, nós respiramos no hálito divino, ele está falando do pensamento divino, identificando a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, nessa frequência vibratória. Paulo de Tarso diz, em Deus existimos e em Deus nos movemos. Quando ele diz que em Deus nós existimos e em Deus nós nos movemos, ele está dizendo que nós estamos inseridos no pensamento divino. É no pensamento de Deus que nós existimos. E se Deus é o pensamento, se Deus é o amor, se Deus é a sabedoria, se Deus é a inteligência, se Deus é a justiça, este é um pensamento, e é nele que nós estamos inseridos. É isso que o Emmanuel está dizendo. No atual estágio evolutivo que nós nos encontramos, nós ainda temos sérias dificuldades de compreender a nossa própria existência. Imagine compreender ou querer entender o pensamento de Deus, o pensamento divino. Mas o Emmanuel deixa bem claro aqui para nós. E, mais uma vez, o pensamento que São Luís passou a Kardec, de que nós respiramos no hálito divino, e a complementação de Paulo de Tarso, vem a exatamente nos mostrar que pelo pensamento nós identificamos, pelo pensamento nós somos conhecidos, pelo pensamento nós somos identificados nos vários estágios e nas várias equações da nossa vida, de acordo com as sintonias ou as companhias que nós atraímos. Querer é poder. O poder da vontade, ele é ilimitado. Aqui nós já passamos, deixa eu só voltar aqui, só um minutinho. Então, até aqui, no Pensamento e Vida, estávamos nesse tópico, o poder do pensamento. Agora, é uma sequência natural,
Querer é poder, porque nós vamos associar o pensamento e a vontade. Querer é poder. O poder da vontade, ele é ilimitado. O homem, consciente de si mesmo, de seus recursos latentes, sente crescerem suas forças na razão dos esforços. Sabe que tudo de bom e de bom que desejar, há de mais cedo ou mais tarde realizar. Isso não é presunção, isso é conhecer-se a si mesmo. Então, você pensa, idealiza, então você realiza. Realizar é a vontade. Então, quando nós almejamos, quando nós sonhamos, quando nós idealizamos, nós estamos construindo. Se você mantém esse pensamento constante, então essa construção só tende assim a se evoluir, tende assim a se manifestar. É isso que ele está falando. É preciso ter uma razão para o esforço, a coragem que muitas vezes nós buscamos. Esse desejo do bem, quando ele fala, mais tarde vai se realizar. Se Deus quiser, há de ser assim. Não, mas há de ser dessa forma. Não, mas Deus vai ajudar. Sim, isso é uma vontade. O que você está fazendo para que essa vontade encontre o impulso que ela tem? Porque o pensamento você já tem. Agora, como trabalhar a vontade? Porque muitas vezes a gente, olha, eu preciso, eu vou trabalhar. Não, eu vou trabalhar, vou procurar um emprego, sim, porque precisa, é a lei do progresso, é a lei do trabalho. Mas você fica sentado no sofá o dia inteiro. Você pensou, mas cadê a vontade? Cadê a ação? Então, vontade está muito mais relacionado à ação, ao despertar aqui da evolução dentro da lei do progresso e do trabalho, que faz parte da nossa caminhada. Então, a realização dos nossos objetivos, a nossa realização espiritual em fazer as devidas reparações e reconciliar-se com a lei divina, nós temos o pensamento nos dirigindo, mas a vontade é um impulso que nós precisamos oferecer. Na atualidade, ou na série das nossas existências, quando o seu pensamento se puser de acordo com a lei divina, que nós vamos realizar estes objetivos. É nisso que se verifica a palavra celeste, a fé que transporta montanhas. Então, você quer realizar, é preciso esforço, é preciso confiança, é preciso perseverança. Você mantém o pensamento? Sim, sempre no momento em que você pensa, então você precisa agir de acordo com as condições onde você se encontra. Mas manter essa vontade contínua, manter essa vontade permanente, faz com que nós compreendamos que transpor estes obstáculos e essas barreiras não basta apenas ter bons pensamentos. Sim, nós estamos, quando pelo pensamento, nós estamos nos sintonizando com o Criador, nós estamos sintonizando com Jesus, com os benfeitores espirituais. Mas se você não tiver vontade, eles não podem fazer aquilo que é de nossa responsabilidade. Então, é associar vontade e ação. Kardec apresenta a vontade da seguinte maneira: o pensamento é um atributo característico do ser espiritual. É ele que distingue o espírito da matéria. Sem o pensamento, o espírito não seria espírito. Como que ele vai se manifestar? Então, Kardec, muito bem orientado que foi na codificação, e não poderia ser diferente, então, o pensamento é uma característica do espírito. Por isso não existe a palavra mente,
mas a mente não pensa, o cérebro não pensa. Ah, mas eu ordenei o cérebro e o cérebro disse, não. O cérebro é um órgão físico, como foi falado, ele não pensa, ele é só ali células e outras circunstâncias. Característico do ser espiritual, do espírito, o pensamento é a forma de comunicação. O pensamento é a forma de alimento. O pensamento é o combustível do espírito nas suas infinitas formas e nas suas infinitas existências. Por isso que ele está dizendo, o que distingue o espírito da matéria? Porque a matéria é inerte. Se nós olharmos um corpo sem vida, depois da falência múltipla dos órgãos, um cadáver, vamos assim dizer, se nós olharmos o cadáver, o cérebro está lá, o coração está lá, o fígado está lá, mas nenhum deles está em ação. Por quê? Porque é o espírito, é o pensamento do espírito que faz com que esses órgãos, sim, cumpram a sua função. É esse o sentido. Então, o espírito sem pensamento não seria espírito. Por isso que o espírito precisa de um corpo. O perispírito faz exatamente essa ligação. O espírito precisa, ele avisa ao perispírito que comunica ao corpo as suas necessidades. O corpo atende às necessidades do espírito através do perispírito, mas o pensamento não é só característica, é sim, é uma propriedade do espírito. Então, pensamento contínuo é de acordo com a nossa evolução. Se Kardec disse do pensamento, assim como Paulo e o Emmanuel fala, que para nós, na nossa sabedoria infinita, precisamos estar no pensamento divino, imagine que tipo de pensamento nós estamos tendo. Não tem como. Se nós olharmos o pensamento de Jesus, diáfano, sutil, etéreo, e olharmos o nosso pensamento enquanto espíritos ainda de um planeta de provas e expiações, não tem como sintonizar. Não tem. É a mesma coisa que olhássemos e fizéssemos uma comparação, assim, uma analogia da águia para o mosquito. Não tem como. É muito diferente. Os atributos são diferentes. É essa a explicação. E a vontade é o que impulsiona a seguir adiante. O pensamento e a vontade são para os espíritos, eles imprimem a esses fluidos nesta ou tal direção. Aglomeram, combinam ou os dispersam. Aparência, uma forma ou uma cor determinada. Então, o que ele diz? O pensamento aqui e aqui. Quando nós falamos, olha, vou dirigir, eu vou sair, vou no mercado, vou para o Frei Anselmo, pensou à vontade, então você vai procurar a chave do automóvel, isso é vontade. Então, o impulso, o pensamento faz com que você se dirija aos órgãos que eles estão. Então, a mão é a vontade, é um impulso magnético que faz com que você movimenta. E a mão você vai. Da mesma forma, quer um copo d'água? Então você se levanta e se dirige para o local onde você vai tomar. A mão é este instrumento, a mão é essa ferramenta. Mas o espírito, na erraticidade, não tem as mãos. Não tem. E então como é que ele vai fazer? Exatamente a vontade. Ah, então é isso que ele fala plasmar? Plasmar nada mais é do que a vontade. O que acontece com os ovoides, por exemplo? Ou muitos dos obsessores que perdem a sua forma perispiritual. Porque ele se acopla muitas vezes aos indivíduos ou às pessoas e ele começa a agir com as mãos do encarnado, com as mãos do obsidiado. Pensa com o cérebro do obsidiado. Ele caminha pelas pernas do obsidiado. Ou seja, como ele é um corpo perispiritual e não está fazendo uso, vai perdendo a sua função. Por quê? Porque ele não tem vontade de sair por conta própria. Por quê? Ele está fazendo uso da ferramenta do outro, dos órgãos do outro. Então, é essa vontade que impulsiona. Então, a vontade é para o espírito, é a mesma coisa que tudo que nós realizamos aqui com as nossas mãos. As mãos são instrumento, as mãos são ferramenta, as mãos são alavancas,
para o nosso dia a dia, para o nosso convívio? Sim. Então, a vontade é esse mesmo instrumento, essa mesma ferramenta e essa mesma alavanca para o espírito. Algumas vezes, essas transformações são resultado de uma intenção. Frequentemente, são o produto de um pensamento inconsciente. Basta o espírito pensar numa coisa para que essa coisa se produza. Então, quando nós olhamos no nosso lar, o filme, por exemplo, o André Luiz, ele estava ali. Quando ele vem, ele está recuperado, ele já foi tratado. Quando ele vem visitar a sua família encarnada. Chegando lá, quando ele encontra o segundo marido daquela que um dia foi sua esposa, o pensamento dele imediatamente muda e leva ele aonde? Àquele ambiente que ele conhecia, que nós chamamos de umbral. Então, é o que ele está dizendo. Essas transformações é muito mais da nossa intenção. Então, de repente, você está lá, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Vai sair agora a eliminação do BBB. A criatura muda rapidamente. É um corte brusco nesse pensamento. Então, isso não tem consequências imediatas. Mas imaginemos que nós estamos. Então, você está, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Os benfeitores estão vindo até nós, trazendo exatamente as energias, trazendo exatamente o magnetismo que nós estamos necessitados, ou que nos serão úteis nos nossos afazeres. Aí, de repente, você, Pai, nossa, vai começar o BBB. Quer dizer, eles pararam, ficaram com o que eles estavam trazendo. E aí, quando que você vai voltar ao mesmo pensamento? Pensa que eles vão ficar ali esperando? Pensam que eles vão ficar ali à sua disposição como serviçais? Não é. Então, é isso que ele está falando. Frequentemente são produto de um pensamento inconsciente. Tanto podemos transformar para o bem como para o mal. No caso do próprio André Luiz, os 8 anos que ele permaneceu no umbral. Sim, em momento algum, ele fez uma oração, uma prece, até porque ele não tinha esse hábito quando encarnado. Mas a partir do momento em que ele pensa Deus, quando ele fala esta palavra, Deus, quando ele pensa, porque ele não exteriorizou, quando ele pensa Deus, o Clarencio, o Lísias estão lá, e o Heitor estão lá exatamente para socorrê-lo. É esse o sentido que ele está dizendo. Os pensamentos são transformados, sim, de acordo com a nossa evolução, de acordo com o nosso conhecimento. Mas pensamento e vontade também andam na proporção direta da moral de cada um de nós. Aqui está, dentro dessa relação do que ele está falando aqui, de pensamento e vontade. Relação do desenvolvimento intelectual e moral do indivíduo e a humanidade. Então, nos mundos primitivos, o que é essa vontade? O que ele está falando que é essa anomia? Anomia nada mais é do que essa ausência de lei. Você não tem lei, você não tem uma regra, você não tem uma norma, você não tem um regimento. São os mundos primitivos. Então, a vontade obedece muito mais o instinto. É a preservação da espécie, é não pôr a mão no fogo porque vai queimar, é procurar um abrigo quando estiver chovendo. Então, não existe essa regra, não existe um regimento. É tudo meio que no automático. Nos mundos de provas e expiações, já existe uma heteronomia. O que ele está dizendo? É a vontade do outro. Nem sempre nós fazemos aquilo que nós queremos. A maioria das vezes, nós seguimos uma ordem, uma regra, um direcionamento, uma ordenação, mas nós já conseguimos pensar. Mas temos que obedecer, nós temos que seguir as normativas de onde nós nos encontramos. Por isso, fala-se de pensamento mágico e vontade fraca. Vontade fraca no sentido de que muitos falam assim, agora eu estou indo na casa espírita, então agora eu vou mudar, vou deixar de fumar, eu vou deixar de beber e tal. Tudo bem. Enquanto você está indo durante a semana, fazendo tratamento, participando de um trabalho, chegou no fim de semana,
Ah, vou para o futebol, vou no churrasco, vamos ali, vamos aqui. Chega lá, tá todo mundo não, mas tem alguém fumando, tem alguém bebendo. Ah, mas é só hoje, sabe? É só um pouquinho, é só uma vez, não vai fazer mal. Então, é essa vontade fraca. É próprio de um mundo de provas e expiações. No mundo de regeneração, que é onde a Terra está caminhando, que é onde nós estamos chegando, já temos a autonomia, como o próprio nome está dizendo. Nós já somos capazes, o pensamento tem lógica, tem a razão, é mais racional. Nós já sabemos o que é certo e errado. Nós já sabemos para onde ir. Nós, a exemplo de Paulo de Tarso, nós já sabemos que podemos tudo, mas nem tudo é lícito. Podemos tudo, mas nem tudo edifica. É esse o sentido. É a relação de pensamento e vontade. No mundo primitivo, você pensa de acordo com a sua necessidade. No mundo de provas e expiações, você pensa, mas a sua vontade está sujeita às normas e às regulações, às convenções do mundo em que nós estamos. No mundo de regeneração, você já é capaz de gerir não só o seu pensamento, mas a sua vontade dentro de um coletivo. Dirigir incessantemente o vosso pensamento para essa verdade. Podeis vir a ser o que quiserdes, e sabei querer ser cada vez maiores e melhores. Tal é a noção do progresso eterno e o meio de realizá-lo. Tal é o segredo da força mental, da qual emanam todas as forças magnéticas e físicas. Força mental, vontade. Você imprime o pensamento, essa vontade de se melhorar, essa vontade de se construir, essa vontade de realizar. Como nós temos um ideal, como nós temos um guia e modelo, e ele tem nome e sobrenome, Jesus Cristo, então esse guia e esse modelo é o que nos impulsiona, é o que nos atrai. Então, quando ele diz, eu vou melhorar, então você está pensando e está imprimindo uma vontade de assim realizar, porque isso te satisfaz, porque isso agrada, porque isso traz equilíbrio e isso traz harmonia. Quando nós assim pensamos e essa vontade coloca em posição de trabalho, de ferramenta, então nós modificamos a psicosfera à nossa volta. E modificando o ambiente com as energias e o magnetismo, nós vamos encontrando o campo fértil para a nossa evolução e para que nós nos transformemos em criaturas melhores. Quando tiverdes conquistado este domínio sobre vós mesmos, não mais tereis que temer os retardamentos, nem as quedas, nem as doenças e nem a morte. Tereis feito do vosso eu inferior e frágil uma alta e poderosa individualidade. Esse parágrafo pode ser resumido da seguinte forma: por que tem algumas pessoas que fazem promessa e se curam? Por que tem algumas pessoas que fazem promessa e mudam a sua vida? E tem outros que fazem promessa, rezam, faz evangelho no lar, faz novena e tudo continua como antes. É a vontade. Não basta só pronunciar palavras, não basta só exteriorizar um pensamento momentâneo. É preciso ter vontade, é preciso ter esse impulso de transformação, é preciso sentir essa onda transformadora que traz os benefícios que nós tanto almejamos. Então, quando a pessoa se cura, é porque ela tem vontade, ela não está terceirizando aquilo que é de sua responsabilidade. Muitos de nós fazemos permuta, muitos de nós queremos fazer troca, e Deus não tem essa necessidade. E Jesus, o incondicional amor, muito menos. Então, essa cura de doenças, essa cura desses distúrbios que muitas vezes as pessoas levam para o milagroso,
para o paranormal é exatamente a vontade. A vontade elimina as células malsãs e impulsiona, turbinam as células boas para que, então, o corpo físico, através do pensamento do espírito, possa fazer a devida reparação. Quando nos deixamos conduzir pela acomodação ou pela reclamação, é porque algo de muito importante está faltando em nós, ou sendo mal direcionado. Emmanuel faz uma interessante analogia quando compara a mente humana a um grande escritório, subdividido em diversas seções de serviço. O Emmanuel, ele sempre nos socorre. Para as pessoas, para nós espíritas, a importância de procurar os recursos nas obras complementares está exatamente isso. Porque Kardec e os benfeitores, eles não abordaram todos os temas. E é essa a importância, é essa a grande contribuição do Emmanuel na nossa caminhada evolutiva. A responsabilidade que ele assumiu junto ao Cristo de nos direcionar moralmente a caminho da luz. E ele diz aqui como a mente humana é um grande escritório. O que ele diz? Ele diz assim, diz que nela possuímos o departamento do desejo, o departamento da inteligência, assim como o da imaginação e o da memória, entre outros. Mas acima de todos eles existe o gabinete da vontade. É ela, o leme de todos os tipos de força incorporados ao nosso conhecimento, pois governa todos os setores da ação mental. Então, desejo, inteligência, imaginação, memória, entre outros, todos eles são subordinados da vontade. Não adianta, pensou, tá, mas, nossa, eu tenho um desejo de conhecer Paris e a vontade de ir. Então, a inteligência, você procura, vou estudar russo hoje, tá? Mas a vontade de ir, de superar as dificuldades. Você pode até imaginar, cria-se cenários, cria-se ambientes, esta ou aquela situação. Mas é a vontade para transformar isso de algo abstrato em algo concreto e de utilidade enquanto espíritos encarnados. Então, quando ele fala, a vontade é o chefe, a vontade é o supervisor, a vontade é o gerente, porque ela está observando todos esses outros departamentos. E é ela quem você pode fazer qualquer situação que você tiver. Se não tiver vontade, você não vai conseguir ser produtivo, porque você vai acabar tornando o pensamento algo inútil. Ou seja, a ação mental não terá nenhuma utilidade. Assim como o pensamento age sobre os que se movem e não mas começando. Assim como o pensamento age sobre os nossos membros, mas é pela vontade do espírito atuando sobre o seu perispírito que este espírito agisse diretamente no corpo físico, ele desintegraria o corpo. O corpo não tem os recursos e os por isso, a necessidade e a importância do perispírito e as necessidades, vamos assim dizer, vontade do corpo. Então, essa ação contínua e essa interação espírito e corpo e espírito, sempre mediado pelo perispírito. Aqui o perispírito representa esse papel da vontade que ele está dizendo, porque o pensamento age sobre os membros e a vontade faz com que eles se movimentem. Já já nós vamos ver o porquê da ilustração em relação à vontade. No homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo, a princípio em estado latente, e que lhe cumpre fazer com que desabrochem e cresçam pela ação da sua
vontade. Então, é o que ele está dizendo. A semente, quando lançada no solo, se for uma semente que não tenha a sua consciência, o que ela vai dizer? Morri e me enterraram. E vai ficar ali e vai apodrecer. Se é uma semente espírita, o que ela vai dizer? Fui plantada. Então, eu vou germinar, vou procurar na terra os nutrientes e vou buscar a luz. Então, ela encontrou o terreno fértil. É a vontade, essa busca dela de seguir em direção à luz, é a mesma busca de nós espíritos. É essa vontade de ascender ao Pai. Sim, estamos na Terra, estamos aqui apoiados na Terra, que é onde hoje nós estamos desenvolvendo as nossas virtudes, essas virtudes inatas. E temos, sim, o campo fértil para desenvolver, mas nem todos vão desenvolver igualmente. Por quê? Porque nem todos têm a mesma vontade, nem todos têm a mesma disposição, nem todos compreendem e aceitam as situações de lutar, de crescer e de germinar por si próprio. A maioria quer crescer e viver por osmose, terceirizando sempre aquilo que é de nossa responsabilidade. Então, associar o pensamento e a vontade, isso é crescimento espiritual, isso é evolução moral. Isso é dar um salto de qualidade e, principalmente, de conscientização do papel que cada um de nós desempenha aqui como filhos de Deus. Primeira pausa. Dúvidas, perguntas, questionamento. 1, 2, 3. Acho que vocês estão tudo igual essas crianças aí, pensando. Então, vamos lá. Não tem pergunta, então vai ficar para o final. E aí, agora, enquanto vocês estavam pensando se tem dúvida, poder do pensamento, pensamento e vontade, vontade, hálito divino, em Deus existimos, em Deus nos movemos, departamento da vontade é o que é superior. Será que eu tenho vontade ou será que eu estou sendo manipulado? E mais uma coisa que está relacionada ao pensamento, as chamadas formas pensamento. Sempre que vamos passar por um tratamento, principalmente relacionado à desobsessão, ou mesmo que seja um tratamento, um passe áurico, geralmente se diz assim, né? Pense em Jesus e com Jesus no pensamento e no coração. Mude, né, para a sua forma de pensar, exatamente relacionado ao que aqui nos encontramos. Formas pensamento. São realidades energéticas, criadas e mantidas pelos nossos pensamentos habituais. Essas criações mentais são também conhecidas como larvas astrais ou miasmas. Claro que aqui estamos falando de formas pensamento negativo. Nós estamos aqui falando de formas aqui de subjugação. Então, são pensamentos energéticos que são criados, que nós alimentamos. Nós criamos e damos vazão a tudo isso. E essas formas pensamento, elas são também conhecidas como as larvas astrais ou miasmas. Em algumas circunstâncias, elas se assemelham até mesmo a sanguessugas, principalmente no caso dos desvirtuamentos sexuais. São como sanguessugas no centro de força genésico, onde ficam ali aquela aglomeração, como se fosse um piche, como se fosse aquela forma asfáltica, aquela gosma, aquele energia densa, e só se sente o movimento. São larvas que ali estão e que são alimentadas e mantidas pelos pensamentos promíscuos e pelos pensamentos inferiores que nós ainda damos vazão. Segundo o dicionário, o SAIS, vibrião é a designação comum às bactérias móveis em formas de bastonetes. E a larva vem do latim larvae, que significa máscara, boneco, espantalho, demônio, espectro que se apodera das pessoas. Olha que interessante. Vibrião
é uma bactéria, cientificamente falando, em forma de bastonete. Do latim, que vem de larvares, significa máscara, um boneco associado. Aí vocês podem pensar, de imediato, eu sei que vocês pensaram no voodoo, as máscaras que nós, tanto pode ser essa máscara que nós colocamos virtualmente, ou as máscaras para escondermos da realidade, um espantalho que tem função de afastar, de assustar, de coibir, o demônio que causa medo e repugnância, esse espectro que sempre se apodera das pessoas, porque acopla como se fosse uma capa, como se fosse uma roupa que modula aí em torno do corpo físico, só que é uma forma espiritual. Como vemos, portanto, larvas astrais ou vibriões psíquicos são pensamentos semelhantes a micróbios físicos, criados pela viciação mental ou emocional da consciência, em atitudes, pensamentos e sentimentos desequilibrados. Então, raiva, ódio, ciúme, inveja, orgulho, egoísmo, tudo isso leva a essa criação dessas larvas. Tudo isso leva a essas formas. Às vezes, você pensa de imediato, alguém que passou por você, não deu certo e entrou, você precisou brecar o carro fortemente e quase bateu a cabeça no para-brisa, então, imediatamente você envia um palavrão ou um monte de impropérios. Tudo bem. São larvas? São vibriões? Sim, mas foi só naquele momento. Você não alimentou. Então, você criou porque você pensou, mas eles dissolveram. Porque logo você seguiu adiante, mudou o padrão vibratório, mudou a sua frequência e tudo voltou ao normal. Então, elas bateram lá e morreram, se dissolveram. Mas se você continuou até chegar no trabalho, ou até chegar em casa, e você ficou remoendo aquilo, você ficou se nutrindo daquilo, você está alimentando essa forma de pensamento que lhe trará sérias consequências. Aqui está é só ilustrativo, tá? Qualidades de pensamentos do Massaro. Então, essa forma de energia. As cores, sim. Quem trabalha com crometria, né? Como é que chama lá? Então, sabe dessas coisas. Aqui é fácil de identificar como nós nos situamos dentro dessa cor. Não é a aura, tá? Não tem nada a ver com aura. É o pensamento que nós emitimos. E as pessoas que são mais suscetíveis nos identifica exatamente por essa cor. É preciso lembrar que a cor tem muito significado. O próprio Einstein, ele associava as notas musicais às cores. Então, era assim que ele compunha. Masaru Emoto, através dos experimentos que conhecemos como a mensagem da água, comprova que pensamentos, vibrações, porque os pensamentos são vibrações, influenciam e alteram as moléculas da água, conhecidos por todos nós. Até porque nós já falamos isso até mesmo quando pedimos ou solicitamos a fluidificação nos nossos encontros na aula e praticamente em todas as assistências. Então, comprova os pensamentos, essas vibrações, como elas influenciam as moléculas da água, o pensamento. O que o professor Emoto demonstrou é que podemos imprimir na água os nossos pensamentos. E isso quer dizer que podemos fazer das moléculas de água o nosso remédio. Se vibrarmos saúde, gratidão, amorosidade. Ou o nosso veneno, se vibrarmos raiva, mágoa ou inveja. Então, se você está feliz, se você está bem e você toma água, você está emitindo ali a água enquanto você está despejando, seja da garrafa, seja do filtro, de onde você esteja apanhando, a água é esse remédio, é esse tônico, é essa medicação, porque ela está recebendo o seu pensamento, o seu magnetismo, a sua onda mental, a sua vontade. Se você estiver com raiva porque brigou, discutiu,
ali levantou da sala e foi até a cozinha tomar água, essa água que você está tomando, mas a água não tem nada a ver. A água continua sendo água. Só que você está imprimindo nela todos esses sentimentos negativos, que é o seu pensamento. Então, até para se tomar água, vou tomar água que eu vou acalmar. Não, espera você se equilibrar para tomar água, porque senão você vai acabar potencializando esses pensamentos negativos que ora te toma conta. Se você está numa discussão, preste atenção quando você estiver vendo uma discussão. A pessoa toma água quase que no automático. Por quê? É o combustível que ele precisa. O estômago está doendo, aquece, eleva a temperatura. Exatamente por causa destes pensamentos que estão sendo trazidos para o momento concreto da nossa existência. Você sabia que, em média, 80% do corpo humano é composto por água? Não sou eu, não, é a ciência que diz. E agora, sabendo que os seus pensamentos influenciam diretamente sobre a água, diga, o que seus pensamentos têm plasmado no seu corpo? Saúde ou doença? É só uma pergunta que era para fazer para vocês questionarem depois. É só pensar, sabendo que o nosso corpo, 80% dele é água, e que os nossos pensamentos influem diretamente na água, então, o que nós estamos tendo? Nós podemos dizer que somos um corpo saudável ou podemos dizer que somos um corpo doente? Lembram quando Jesus disse, eu não vim para os sãos, porque quem precisa de médico são os doentes? É isso que ele estava se referindo quando se diz a todos nós, os espíritos aqui encarnados e convidados por ele a contribuir com este planeta bendito. Determinadas formas de pensamento tornam-se quase um organismo vivo. Se são de natureza benéfica, podem servir para te ajudar a atingir seus propósitos mais elevados. Geram saúde e harmonia. De modo inverso, se são frutos de pensamentos doentios, as formas pensamentos podem te aprisionar e gerar enfermidades e infelicidade. Sim, nós sabemos que os obsessores usam isso. Determinados ambientes fornecem exatamente esses vibriões, essas larvas, essas formas de pensamentos. Presídios, hospitais, motéis e outras coisas fornecem exatamente esse tipo de pensamento. Não estamos aqui criticando ninguém, qualquer que seja. Estamos dizendo o tipo de pensamento nestes ambientes. Então, os espíritos, se do bem ou se também do lado das trevas, eles conhecem e sabem como aproveitar, como fazer uso destes organismos vivos que ali estão. Então, se nós saímos da palestra com um organismo vivo que serve para nos hidratar, para nos fortalecer, uma medicação, nós vamos ficar bem. Mas se nós estamos em um ambiente de ódio, de raiva, de discussão, de atrito, o que nós estamos gerando? A insatisfação, o desânimo, a preguiça, tudo isso leva à enfermidade. Por quê? Porque são formas, pensamentos parasitárias, que inibem e muitas vezes levam a criatura até mesmo ao desencarne. Miasmas ou formas pensamentos negativos são como parasitas, que irão esgotar a energia do seu hospedeiro, adoecendo-o energeticamente, emocionalmente e, por fim, fisicamente. Quando é uma obsessão simples, às vezes a pessoa tem uma insônia, tem uma falta de apetite, às vezes um pensamento aqui ou outro. As obsessões complexas, às vezes a pessoa sente desânimo, preguiça, sente que ali que não tem mais a sua vontade, não tem mais disposição. No caso da subjugação e da possessão, são essas formas pensamentos parasitárias, onde o vampirismo e a energia vai sendo sugada ao extremo. Então, o hospedeiro vai murchando,
o hospedeiro vai como que perdendo a sua tenacidade, ele vai perdendo toda a sua força. E isso vai do espiritual para o emocional e para o material, fisicamente. Por isso, a recomendação sempre nesses casos de obsessões complexas. Por quê? É preciso não abrir mão e orientar da necessidade do acompanhamento do médico físico, do profissional terreno, exatamente para restabelecer a energia orgânica, o tônus vital que a criatura, enquanto materialmente, precisa. Então, essas formas, pensamentos nessa forma de parasita, é aquela. Eu não gosto muito de usar o termo porque me causa asco, mas vamos lá. É como se fossem essas lesmas que andam no quintal, aí, no meio dos gramados e nos jardins. Só que ela gruda. E à medida que ela gruda ali, é como é algo virtual, não é visível aos nossos olhos, nós não conseguimos identificar. Por isso, a importância do pensamento. Porque se você tiver com um pensamento positivo, se você tiver com um pensamento de amor, então é como se ela caísse automaticamente. É como se batesse ali num vidro e não encontrasse o suporte, o apoio, então ela acaba caindo. É não alimentar esse parasita ou essa forma de pensamento. No nosso dia a dia, podemos observar aquilo que chamamos de mal olhado, ou olho gordo, ou até mesmo o seca-pimenteiro. Então, isso nada mais é do que uma forma pensamento gerada pelo sentimento e pelo pensamento de inveja. Então, a pessoa está com um pensamento negativo, então tudo que ela olhar vai transmitir o seu magnetismo, essa energia. O pensamento tem forma, o pensamento tem força, o pensamento tem peso. Nós aprendemos isso, porque é o espírito que está pensando, não é um corpo. A energia vem do espírito, não vem do corpo. Por isso que quando vocês forem visitar sobrinhos, netos ou quem tem filhos, principalmente recém-nascidos, evita deixar a criança, o bebê, ficar passando de mão em mão, porque ele não tem como estruturar essa defesa. E nem todos que estão pegando ali estão aptos energeticamente para receber aquela criança. E vai afetar. Depois a criança não vai dormir, vai ter uma série de distúrbios, desde o alimentar, isso e aquilo, ter uma febre, isso e aquilo, a mãe ou o pai não sabe o que é, porque não vigiou, porque a madrinha quis ficar com a criança no colo e ela estava com os pensamentos oriundos de onde ela veio, e não para pegar uma criança no colo. Em contrapartida, como também já foi dito, há formas, pensamentos boas, que podem se originar de sentimentos como amor e benevolência. Quando você ora ou emite bons pensamentos direcionados a uma pessoa, você cria formas de pensamento benéficos. Não é isso que nós fazemos nas vibrações? Não é isso que nós fazemos pelos nossos familiares, pelos nossos cônjuges, pelos nossos amigos? Não é isso que nós fazemos quando alguém pede oração, quando alguém pede uma prece? Nós estamos enviando essas formas de pensamento em forma de amor, equilibradas. Nós estamos nesta sintonia com a espiritualidade superior, conectados com o Cristo que todos nós estamos, a nossa vontade de ajudar, o nosso desejo de servir, a nossa imaginação de estar colaborando, estão sendo supervisionados pela vontade. Então, essa forma pensamento, ela chega em forma de medicamento, ela chega em forma de solução, ela chega numa forma que traz todo o equilíbrio necessário para a pessoa em si e o ambiente onde ela se encontra. Então, isso sim, é como se fosse um facho de luz que colocamos naquele local e onde ele emite esses raios que vão eliminando essas formas, pensamentos negativas
como se fazendo ali, então, a limpeza áurica, a limpeza espiritual do ambiente e dos corpos dos que ali se encontram. Algumas vezes, é possível visualizar formas pensamento em ambientes energeticamente adoecidos, como em um presídio ou mesmo em uma residência comum. Em geral, são formas com aparência gelatinosa, em tons de cinza, preto ou verde musgo, e permanecem agarrados às paredes, tetos, camas ou outros objetos. Então, fazer a higiene da casa, do lar, não é simplesmente colocar os lençóis, as roupas de cama, as toalhas na máquina de lavar. Não. Então, quando o Chico fala, faça isso com amor, faça isso com alegria, é exatamente para você mudar esse ambiente, essas formas, pensamento. Quando nós falamos aqui, depois se vocês quiserem brigar comigo, briguem. Mas quando a pessoa vai, principalmente nos casos de adultério, a criatura vai num motel onde passa 1000 criaturas com 1000 pensamentos, as formas pensamento que lá estão grudam ali como se fosse uma energia. E aí chega em casa e coloca junto à roupa dos filhos, da esposa ou de todos aqueles que convivem ali. Quem tem animal em casa, muitas vezes, dependendo do ambiente, os animais pressentem essas formas de pensamento. Então, é o que ele está dizendo. Às vezes, alguns doentes, dependendo da situação da doença, como o espírito fica desligado parcialmente, vamos assim dizer, do corpo físico, essas pessoas debilitadas, doentes terminais, conseguem visualizar com mais clareza essas formas, pensamentos, né, gelatinosas que às vezes ficam. Mas esses ambientes de promiscuidade, boates, prisão, como diz, hospitais, cemitérios, velórios, costumam ter muito, porque é de lá que eles alimentam, é lá que essas formas pensamentam, encontram ali a sua subsistência. Essas formas pulsam e emanam o seu conteúdo adoecido a todos os que estiverem no ambiente, mas principalmente à mente humana que a gerou. E assim, então, estabelece um círculo vicioso, onde a mente humana alimenta a forma pensamento e a forma pensamento alimenta e adoece a mente humana que foi a sua geradora. Tem alguns casos de obsessão complexa, de subjugação, em que se você afasta o obsessor, o encarnado vai acabar desencarnando. Então, quando você afasta o obsessor ali, eles vivem uma simbiose, eles vivem aquela forma parasitária que nós vimos ali, essa forma de parasita, onde um sustenta o outro. O encarnado sustentando o desencarnado, a vítima sustentando o algoz se alimentando da vítima. Um precisa do outro, um sustenta o outro. Então, é esse círculo vicioso. E tudo isso está relacionado ao pensamento. Claro que tem aqui débitos de uma vida pretérita. Claro que aqui tem imperfeições, também de pensamento, que acabou se concretizando de uma forma abstrata, porque muitas vezes os olhos não conseguem enxergar. Formas pensamentos são criações mentais modeladas em matéria fluídica ou matéria astral. Podem ser criadas por encarnados e desencarnados, com características boas ou ruins, positivas ou negativas. Um ente desencarnado que ora, que vibra, que está pensando na nossa realização, essa forma pensamento chega para nós como incentivo, chega para nós como um impulso para que nós sigamos adiante. Um desencarnado procurando vingança, um desencarnado com ódio, vai trazer o quê? Todo o peso do seu pensamento.
e essa sua forma pensamento, geralmente ligada ao órgão onde foi causado, aquele que tomou um tiro, por exemplo, no coração, então a forma pensamento vai grudar no coração do encarnado. Aí está dizendo, livro Painéis da Obsessão, do Divaldo Pereira Franco. Então, lá ele fala exato do Painéis da Obsessão do Manuel Filomeno de Miranda. Ele fala exatamente disso. A criatura que havia num duelo de florete, na disputa da amada, ele feriu o pulmão do oponente, do adversário que veio a desencarnar. Na encarnação seguinte, ele, então, o inimigo desencarnado grudou no pulmão dele de tal maneira que ele desenvolveu uma tuberculose. É uma forma pensamento negativa que acabou levando ao desencarne. Como o próprio nome diz, elas são resultados da ação da mente sobre as energias mais sutis que estão à nossa volta, criando formas correspondentes ao pensamento externado. As formas pensamento é a exteriorização do nosso sentimento. As formas pensamento negativas ou positivas é a realização daquilo que nós emitimos através do nosso estado emocional e espiritual, refletindo diretamente no corpo físico, onde nós hoje necessitamos para cumprir os desígnios divinos da nossa existência. As energias que nos rodeiam são plásticas e sensíveis à ação das ondas mentais. Quando pensamos, as vibrações que emitimos atuam sobre essas energias, condensando ou dispersando, dando-lhes formas, cores e brilhos que correspondem à natureza e à essência do que pensamos. Então, imaginemos aquela ilustração das cores ali. Se você está fazendo as suas tarefas, se você está desenvolvendo as suas atividades diárias, mesmo a frequência vibratória oscilando para cima ou para baixo, mas mantendo sempre a frequência. Então, essa luminosidade reflete as oscilações. Então, nós vamos do azul claro até o amarelo, nós vamos muitas vezes do branco até o amarelo bem claro. Depende de como nós estamos no nosso dia a dia. Essas energias, quando ele fala, o André Luiz fala que são ideoplásticas. Por quê? Ideoplástico porque é fruto do pensamento. Essas formas pensamento, elas identificam exatamente essas energias. Não tem como. Quando nós pensamos positivamente, quando nós mantemos essa frequência vibratória, é como se criássemos uma redoma à nossa volta. E tudo aquilo que é negativo, tudo aquilo que não é permitido por Deus e por Jesus, então bate nessa redoma e automaticamente se dispersa. Quando encontra um campo fértil, quando encontra receptividade, ali ela fica e acaba sendo alimentada pelo nosso dia a dia. Os vícios estão relacionados diretamente a essas formas de pensamento que são trazidos para dentro dos lares. Se o pensamento é passageiro, muitas vezes nem chega a criar nada, ou se cria, a forma não se mantém, pois não é realimentada. Lembra que falamos da discussão no trânsito? Você teve ali, fechou, não deu sinal, entrou, não ligou a seta, mas imediatamente você voltou a atenção para a música, prestou atenção, dissolveu. Então, você não alimentou. Então, isso não tem problema. É isso que ele está falando. Não chegou a criar nada. Você não alimentou. Por quê? Aconteceu, foi momentâneo e da mesma forma que veio, foi. No entanto, se o pensamento é persistente, revivido continuamente por imagens mentais, a forma criada se estabelece, ficando cada vez mais forte. Se você continua reverberando, se você continua murmurando, se você continua ali falando da mesma coisa, aquilo vai tomando uma forma, aquilo vai ganhando vida,
aquilo vai se tornando um organismo vivo. E se tornando um organismo vivo e sendo alimentado constantemente, vai acabar ficando cada vez mais forte. Quanto mais forte, mais difícil de ser combatido. Mas, como em qualquer tratamento físico, a colaboração do paciente é imprescindível, uma vez que essas larvas são criadas e alimentadas pelas energias geradas pelos próprios pensamentos e sentimentos. Então, como todo e qualquer tratamento, seja ele homeopático, alopático, seja ele espiritual, seja ele físico, seja ele de que forma for, é preciso a colaboração do paciente para que possa, da mesma forma que nós fazemos a higiene, a asepsia do nosso corpo, do nosso lar, nós devemos fazer também a asepsia e a higiene mental, espiritual daquilo que nos envolve. Então, somos nós que criamos o ambiente, nós que combatemos, somos nós que vamos ver o que nós queremos para a nossa existência. Assim, além das aplicações energéticas, é necessário que se oriente e conscientize a pessoa sobre como e por que mudar os seus hábitos mentais e as suas atitudes, garantindo que ela mesma não mais oferecerá condições para que essas larvas se instalem e se espalhem. Se você está com uma dor de cabeça, você não vai comprar a medicação na loja de material de construção. Se você está precisando de materiais de limpeza, você não vai buscar tudo isso no açougue. Por quê? Porque lá você não vai encontrar essa coisa, não vai ter receptividade. Então, essa mudança de hábitos, essas mudanças de atitudes, essas mudanças no nosso dia a dia, é aquilo que nós alimentamos ou aquilo que nós destruímos. Paulo de Tarso. O Saulo de Tarso alimentava e vivia das larvas. O Paulo de Tarso criou um ambiente salutar. Onde ele ia, ele era o remédio e ele era a cura. Basta pensarmos o que nós queremos. O Masaru Emoto nos diz: o que nós estamos fazendo com o nosso corpo? Nós somos um remédio para quem convive conosco ou nós somos uma doença para todos aqueles que caminham conosco? Se as larvas astrais são criações mentais geradas a partir de pensamentos e sentimentos desequilibrados, também aqui a prevenção se faz pelo equilíbrio e o controle do que pensamos e sentimos. Não há outro meio. Prece, oração, vigiai, orai, evolução moral. Sim, é o que nós buscamos e é onde nós devemos buscar a solução daquilo que nos aflige. Como já foi dito muitas vezes, sintonia é a alma do universo. Tudo funciona segundo suas leis e só viveremos com aquilo que nós mesmos criarmos e atrairmos a partir do que geramos dentro de nós. Nós somos os maiores consumidores daquilo que nós criamos, daquilo que nós geramos. Se raiva e ódio, é nós que estamos consumindo. Se amor e caridade, benevolência e piedade, nós somos os primeiros beneficiados. Portanto, viver em paz, renovar a fé e seguir os ensinamentos de Jesus, muito mais do que inteligência, é uma questão de saúde, é uma questão de evolução, é uma questão de consciência cósmica e de responsabilidade de sermos filhos de Deus. E encerramos com uma mensagem que é bastante difundida dentro da seara espírita. Vigie os seus pensamentos, porque eles se tornarão palavras. Vigie as suas palavras, pois elas se tornarão seus atos. Vigie os seus atos, pois eles se tornarão os seus hábitos. Vigie os seus hábitos, pois eles se tornarão o seu caráter. Vigie o seu caráter, porque ele será o seu destino. Então, essa mensagem, que é de conhecimento de todos,
autor desconhecido, mas reflete a síntese do que foi o nosso encontro desta noite. O poder do pensamento, o pensamento e a vontade e as formas pensamento. O pensamento nos conduzindo no caminho do bem, no caminho do amor. As quedas e as tribulações são frutos de um pensamento ainda em educação. Portanto, eduquemos o nosso pensamento para que sejamos criaturas melhores. Então, enquanto nós vamos dirigindo o nosso pensamento para Jesus e agradecendo a Ele pela confiança depositada em cada um de nós, quando solicitou a nossa colaboração aqui neste planeta bendito, nesta grande escola para todos os espíritos que aqui se encontram, que nós possamos pensar positivo, pensar que somos filhos de Deus, pensar que somos ovelhas que seguem a vontade do seu pastor querido. E se temos que emitir alguma forma pensamento, que seja forma de perdão, que seja uma forma pensamento de amor e de caridade, de benevolência e de piedade, de cura, mas acima de tudo, de conscientização de que somos todos filhos de Deus, viajores da eternidade a caminho da luz. Hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.